Muito boa tarde para todos, bem-vindos à nossa sessão inaugural, digamos, porque é de facto a primeira sessão. Tivemos a sessão de abertura esta manhã, horas da Califórnia pelas 9, 12 horas na costa leste dos Estados Unidos e do Canadá, mas 9 horas aqui na costa do Pacífico dos Estados Unidos, da Califórnia e de Vancouver, de British Columbia também, o mesmo fuso horário, desculpem, e agora estamos com a nossa primeira sessão, que será, portanto, que sempre as sessões ao longo dos próximos 4 dias serão sempre por este horário. Meio-dia, Costa do Pacífico, 15 horas, a Costa Leste, e para as 19 na região autónoma dos Açores. Para os nossos amigos que nos seguem, portanto, em Brasília pelas 16, Cabo Verde também por volta pelas 17 e, ou melhor dito, pelas 18 e pelas 20 horas em Portugal continental. É com muito gosto que, em nome do Instituto Português Além Fronteiras, ou seja, como nós somos conhecidos oficialmente, o Portuguese Beyond Borders Institute da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, Fresno State. É com muito gosto que, em nome também da Associação dos Imigrantes dos Açores, portanto, este projeto do Simpósio Filamentos da Herança Atlântica, nesta edição de 2023, dedicado ao Canadá, e à nossa presença portuguesa e açoriana, é, na realidade, um projeto, obviamente, em conjunto do Portuguese Beyond Borders Institute, da Fresno State, em colaboração com a Associação dos Imigrantes dos Açores. Bem-vindos aos alunos aqui da Universidade que nos acompanham, do nosso curso de Língua e Cultura Portuguesas, e bem-vindos àqueles que nos acompanham obviamente de várias partes do mundo também, e particularmente aqueles que estão através da nossa rede das redes sociais, em que temos obviamente as páginas do Instituto e também outras páginas da comunidade, mas também aos cerca de 35 grupos aqui na América do Norte, Canadá e Estados Unidos, que colaboram, portanto, também partilhando este programa destes 4 dias. Eu vou passar de imediato para o presidente da Associação dos Imigrantes dos Açores, a Dr. Rui Faria, que aqui está, mas entretanto dar, portanto, as boas-vindas aos outros dois membros, portanto, o Dr. Eduardo Medeiros e o meu caro amigo de há muitos anos, o professor Dr. José Carlos Teixeira, por quem tenho uma grande admiração e por quem nós já lutamos estas andanças da diáspora Açores já há muitos e muitos anos, lutando muitas vezes para que os Açores tenham um lugar, o lugar que devem ter no relacionamento entre a diáspora e o nosso país. Bem-vindo a todos e passo para Rui Faria. Bom dia, boa tarde a todos. Hoje é uma alegria especial, não por ser o primeiro dia, mas por cumprir mais um Filamentos com o Dinis e por uma associação tão jovem, por um Rui Faria um pouco menos jovem, mas estar com o Dinis e ele Não acreditar no precisas nosso trazer trabalho. A tua juventude para a velhice minha e do José Carlos, estás a favor. Portanto... Mas é uma juventude bem conservada dos 43 anos de idade. Mas para dizer que é feliz para nós enquanto associação, para mim enquanto presidente, teres acreditado nas últimas 3 edições para te acompanhar no rejuvenescimento destes filamentos, ainda online, mas com o objetivo certamente de fisicamente retomar o que em outra hora foram os filamentos dos anos 90 e início do século XXI. Por outro lado, a felicidade vai para 2 amigos de gerações diferentes e também de gerações na temática do Canadá, penso eu, já tem mais que provas dadas, é tipo o nosso pai, foi a quem nós recorremos, eu e o Eduardo, para que nos desse o official scientific stamp do nosso livro, que esta tarde nós mostramos, mas aqui o trabalho da associação com a autoria e investigação do Eduardo e com o José Carlos Teixeira fez o seu prefácio, que nos dá um alívio enorme e costas largas, como se diz aqui nos Açores, para levar este livro a todo e qualquer sítio, porque é um livro sério
e que realmente mostra de uma forma condensada e sintetizada o que muitos investigadores e jornais e outras fontes o Eduardo conseguiu captar. Muito obrigado a Carlos Teixeira por teres aceito o convite, a paciência de ler e reler, dar sugestões, e ao Eduardo, que é um amigo, que é um colaborador da associação e que já é o segundo livro que faz connosco. O terceiro livro, se Deus quiser, para o ano, irá também surgir com as Bermudas. O Onésimo Teotono de Almeida era para estar connosco. Toda a gente que o conhece sabe que ele nunca falha, e o fato de ele não estar aqui hoje é porque não lhe foi mesmo possível. Daí ter convidado o Eduardo para falar sobre o assunto do Onésimo, e o José Carlos Teixeira falar do assunto que ia mesmo falar. Dinis, não sei, da minha parte é isto, é agradecer e falar um bocadinho devagarinho também para os teus alunos e também dizer a eles que eu estou a falar devagarinho porque sou de uma freguesia chamada de Rabo de Peixe de São Miguel, que tem um sotaque e é das maiores riquezas açorianas. Quando eles tiverem a língua portuguesa cada vez mais aprimorada, é depois se adiantarem o perceber um bocadinho e ouvir os sotaques do português dos Açores, que salvo seja, que não é isso que eu quero dizer, mas quem é açoriano percebe, há quase várias línguas dentro dos açorianos das nossas ilhas, que é outra riqueza que nós temos. Por isso, muito obrigado pela confiança, muito obrigado ao José Carlos Teixeira, muito obrigado ao Eduardo por, em cima da hora, ter aceito o desafio de apresentar esta temática dos primeiros açorianos em terras do Canadá há mais de 500 anos, e vamos aprender e ouvir, e eu também. Muito obrigado a ambos. Acho que tu é que vais moderar, Rui, mas talvez, portanto, possamos começar com. É contigo, portanto, quem é que deve começar? Por mim? Por uma questão técnica, não sei, talvez o José Carlos Teixeira, como já tem a parte do compartilhar, porque o Eduardo talvez tenha Claro. que ligar o computador e desligar o telemóvel. Vamos começar do fim para o princípio, mas são duas temáticas bem diferentes. José Carlos, se não te importares, começávamos por ti. Bom, caros amigos Dinis Borges e Rui Faria, obrigado pelo convite que me fizeram. Eu acho que isso é uma ótima iniciativa. Faz agora 45 anos que cheguei ao Canadá. Já participei nas comemorações dos 50, dos 60, dos 70 e começo a realizar que a idade avança, mas apesar de sermos uma comunidade só com 70 anos, somos ainda uma comunidade muito jovem. Também sinto muito feliz hoje por ver que o trabalho que o Eduardo fez, tanto como arquiteto, o Rui Faria por trás de tudo isso, portanto, já existe no papel. Livro este que será lançado em Montreal e Toronto, portanto, para aqueles que nos estão a ver, o livro será lançado em Montreal e Toronto e estão todos convidados. Portanto, parabéns por esta iniciativa e agora, portanto, eu vou fazer, a minha apresentação vai focar, se me permita, um minuto só. Claro, o tempo que precisares, mas não te, apesar de dizeres que a idade conta, não te vais livrar dos 80 anos e dos 90, portanto, das celebrações. Esses dois tens que manter compromisso. Sim, sim, vamos. Aliás, as taxas de longevidade aumentaram, só Exato. temos que ser otimistas, Denise, de que nós fazemos parte desta coorte demográfica e que vamos chegar lá, se Deus quiser. Portanto, para aqueles que nos estão a vir, chamo-me José Carlos Teixeira, sou professor na Universidade da Colômbia Britânica e, como disse há pouco, eu cheguei aqui há 45 anos. A minha vida migratória é um pouco longa, vamos lá, chego em 78, vou para Montreal, faço lá o meu mestrado e o meu bacharelato na Universidade Francesa, depois vim para Toronto, porque casei com uma mulher de Rabo de Peixe, portanto da mesma freguesia ou vila de que o Rui Faria, fiz lá o meu doutoramento, dei aulas na Universidade de Toronto, e depois a minha fase final do meu projeto migratório no Canadá faz-se neste momento na Colômbia Britânica, que fica na costa pacífica, na costa do Pacífico. Portanto, eu vou focar hoje, portanto, a presença portuguesa, que é também a presença açoriana, porque os açorianos formam a maioria dos portugueses que cá vivem, e, portanto, será uma perspectiva de 7 décadas. Portanto,
eu gostaria de começar por vos dizer, porque nem todos estão familiarizados com a imigração para o Canadá e com a distribuição dos portugueses neste grande país que nos acolheu, que é o Canadá. Eu vou ler, espero lentamente, se falar muito depressa, por favor, Rui, chama-me a atenção, mas vou dar-vos alguma informação como background para vos situar um pouco no contexto da minha comunicação. O Canadá é um país cuja história e áreas urbanas, sobretudo Montreal, Toronto e Vancouver, que são as cidades mais importantes neste país, foram decisivamente moldadas pela imigração. Em particular, após a Segunda Guerra Mundial, várias alterações significativas ao nível tanto das políticas de imigração deste país como do regime migratório global tiveram um papel importantíssimo na transformação das principais áreas urbanas do Canadá. Por exemplo, Toronto hoje é uma das cidades mais multiculturais no mundo. A relevância da multiculturalidade no contexto canadiano é uma consequência da imigração e, em particular, da internacionalização da imigração para o Canadá, que teve lugar principalmente a partir dos meados da década de 1960. Aliás, quando se fala de multiculturalismo, a política do multiculturalismo foi criada no Canadá. Na altura era o nosso primeiro-ministro Pierre Trudeau, o pai do atual Justin Trudeau, que é hoje o nosso primeiro-ministro, e esta política do multiculturalismo veio alterar em grande, portanto, as políticas de imigração e a abertura que o Canadá passou a ter a partir do momento que adotou a política de multiculturalismo em relação a imigrantes de várias partes do mundo. Explico-me. Até 1960, a maior parte dos imigrantes que vinham para o Canadá eram europeus. Ponto final. A partir do momento que é adotada a política de multiculturalismo, nós começamos a receber muito mais imigrantes da África, da Ásia, sobretudo, da América Latina. Portanto, o Canadá abriu-se mais ao mundo a partir da década de 60. Grande parte dos portugueses que chegou ao Canadá chegam, sobretudo, os primeiros chegam na década de 50 e início da década de 60. Aliás, a imigração portuguesa para o Canadá, o ano oficial é 53, quando o primeiro contingente de imigrantes chega a este país, e que terei a oportunidade de falar, de vos dar mais detalhes dentro de alguns minutos. Em relação à imigração portuguesa para este país, o que vos poderei dizer é que hoje estamos a comemorar 7 décadas da chegada ao Canadá do primeiro grupo de 85 portugueses. Imigrantes estes que chegaram ao Canadá no dia 13 de maio de 53 no barco ou no navio Saturnia. Destes 85 imigrantes portugueses, 18 eram de origem açoriana. E eu, felizmente, tive a oportunidade de conhecer ao vivo pelo menos 8, porque viajei com eles a quando dos 50 anos de imigração, dos 50 anos do aniversário da chegada ao Canadá, eu tive a oportunidade de ir numa visita, quase uma visita de estudo, entre aspas, aos nossos Açores com estes 8 pioneiros do grupo inicial de 18. Há que recordar, entretanto, que a história dos contatos portugueses com o Canadá remonta ao século XV, à altura em que navegadores portugueses alcançaram e cartografaram partes da costa atlântica correspondente ao atual Canadá. Hoje vamos ter a oportunidade de ouvir o Eduardo, que no seu livro aborda toda esta questão dos contatos históricos que Portugal teve com o Canadá. Portanto, não vou entrar em detalhes em relação a esses contatos históricos, e o Eduardo o fará dentro de alguns minutos. Não vou falar desde os cartógrafos portugueses, que desempenharam um papel importantíssimo a ajudar a pôr aquele que é hoje o Canadá no mapa. Não vos vou falar também da presença da pesca ao bacalhau e da nossa presença durante mais de 4 séculos, em que a nossa presença era bastante visível. Eu vou deixar toda esta questão para o Eduardo, que tem muitos e bons dados para vos dar. Entretanto, voltando à década de 50, o que é que acontece? Durante essa década de 50, o Canadá precisa de trabalhadores para satisfazer
as necessidades que eles tinham no sector agrícola e para a construção de caminhos de ferro. Portanto, nesta altura, quando abre oficialmente a imigração, nós tínhamos um excesso demográfico nos Açores, em Portugal de uma maneira geral. Portugal era um país pobre e, portanto, foi sobre o azul quando há esta oportunidade destes homens, porque foram homens, sobretudo os primeiros que vieram para cá, as senhoras destes mesmos pioneiros juntaram-se um pouco mais tarde. Portanto, aí na década de 50 entraram no Canadá 17 mil portugueses aproximadamente. Portanto, isso, quando se fala dos anos 50, é realmente a década dos pioneiros, aqueles que lançaram as primeiras pedras, que levou mais tarde à construção destas grandes comunidades portuguesas espalhadas de costa a costa no Canadá. Este é apenas um dos meus trabalhos, entre outros. Este tem a ver com quando comemoramos as 5 décadas, eu tive a oportunidade de entrevistar vários dos nossos pioneiros e pôr no papel o testemunho que eles me deram. Foi uma experiência riquíssima e, portanto, aqui nesta foto poderão ver este grupo de 18, quando eu fui aos Açores a convite do Governo Regional foi apenas com 8, porque 2 não puderam ir por razões de saúde e os outros já tinham falecido. Mas, portanto, aqui temos, portanto, o Sr. António Martins foi um daqueles que viajou comigo para o Faial, Terceira e São Miguel, e poderão ver aqui na parte de baixo do passaporte a chegada a dia 14, eles chegaram no dia 13 de maio, mas só saíram do barco no dia 14 em Halifax, onde há um museu fantástico dedicado à imigração, todos aqueles que chegaram e fizeram este grande país que é o Canadá. No lado esquerdo tem aqui um documento do Sr. António Sousa, que era um continental da Nazaré, e aqui tem um postal que ele envia à esposa, onde diz, e pode-se ler, que a viagem tinha sido boa, come-se bem, ótima viagem, aliás, a viagem foi boa comida, e não consigo ler, mas de qualquer maneira, estes eram os testemunhos que os nossos imigrantes foram passando, através das cartas que enviavam para amigos, para familiares, e que depois contribui para aquilo que nós chamamos de chain migration, onde houve uma reunificação, muitas vezes, de famílias inteiras nas nossas grandes cidades, como Montreal e, sobretudo, Toronto. Aqui temos este grupo fantástico de 8 pioneiros. Na altura, quando fomos lá, Rui, do lado esquerdo, tens aqui o Sr. António, o Sr. Afonso Tavares, que era praticamente um líder, uma figura carismática, e ao fim e ao cabo todos eles tinham histórias fantásticas, e nas 3 ilhas que nós visitamos, todos eles tiveram a oportunidade de contatar com as nossas gentes, de transmitirem muito daquilo que foi uma vida difícil, uma vida dura, nem sempre fácil, porque tinha um desconhecimento grande da língua, não foi nada fácil. Felizmente que nós tivemos muitos e bons investigadores no Canadá, e não só, o caso do Eduardo, que não vive cá e que se interessou por esta problemática da imigração portuguesa açoriana para o Canadá. Nós temos muitos e bons testemunhos destes pioneiros. Este quadro dá-vos uma ideia do que aconteceu entre 1950 e 2011 em termos de entradas para o Canadá, e como poderão verificar, o grande número de portugueses que chegaram ao Canadá faz 60, 69, 70, 79, e depois, a partir da Revolução de Abril, tudo mudou em Portugal para melhor, felizmente, e depois temos a integração de Portugal na Comunidade Europeia, e nós começamos a verificar um decréscimo gradual, muito acentuado, sobretudo nas últimas 2 décadas. Entre 2011 e 2021 não entraram possivelmente mais de 3 mil portugueses no Canadá, o que tudo nos leva a concluir de que o número está a diminuir de portugueses. Será porque os portugueses não querem vir para o Canadá e preferem outros destinos como a Europa, ou será... eu não tenho ainda uma resposta, porque depois poderemos, no período de debate, falar um pouco sobre este decréscimo acentuado que se tem verificado, porque depois leva-nos à questão do futuro das nossas comunidades em terras do Canadá.
Em termos de números, eu tenho aqui números oficiais e não oficiais. Eu tenho defendido de que hoje seremos possivelmente entre 500 e 600 mil, e eu tenho várias hipóteses para avançar estes números. Entretanto, os dados oficiais do Canadá, segundo o último recenseamento, apontam para quase 450 mil. 450 mil. A grande maioria de todos esses portugueses, entre 60% a 65%, ou até mesmo em certas cidades, 70%, são de origem açoriana. Os imigrantes, quando chegaram ao Canadá, foram, sobretudo, os pioneiros foram para zonas rurais, fora dos grandes centros urbanos, porque vinham com contratos, mas depois todos aqueles que chegam no fim dos anos 50 e depois a reunificação familiar, a chegada das esposas, dos filhos, etc., esta imigração faz sobretudo para os grandes centros urbanos como Montreal, Toronto, Winnipeg, Vancouver e até mesmo Calgary e Edmonton. Aqui temos, os portugueses chegam, os portugueses sempre tiveram necessidade de viver, na maior parte das vezes, juntos, em bairros, formaram bairros étnicos, formaram etnias, formaram economic enclaves, portanto, com os seus comércios, com as suas instituições sociais, culturais, religiosas, etc. E aqui temos o caso da famosa Kensington Market, onde tudo começou na grande área de Toronto. Para aqueles que conhecem Toronto, temos aqui a loja do Sr. Tomás, onde se comprava o Jornal da Bola, onde aos fins de semana os portugueses vinham porque podiam ouvir os relatos de futebol. Portanto, o futebol sempre esteve junto connosco portanto, esta Augusta, comércios portugueses, etc., foi realmente onde tudo começou, porque não só houve muitos portugueses que formaram os seus próprios comércios lá, mas as primeiras residências, os primeiros a arrendarem casas e depois mais tarde a compraram, fizeram-se na área da Kensington e arredores. Isto levou com que em 2005 eu entrasse em contato com o governo federal e eu sugeri que Kensington Market passasse a ser National Historic Site. E como poderão ver aqui nesta fotografia, depois de 2 anos de trabalho, Kensington Market, que foi o coração de tudo que começou para a comunidade portuguesa de Toronto, passou a ser a National Historic Site. Foi, sem dúvida, um dos dias mais felizes da minha vida. Mas os portugueses formaram esses bairros, estes Little Portugals, ou esta 10ª ilha, não só em Toronto, mas muito mais importante em Toronto, mas também formaram em Montreal. Temos o exemplo do Cartier Saint-Louis e até mesmo na Commercial Street em Vancouver. Portanto, saindo do bairro português, um outro aspecto, uma outra característica da imigração açoriana é que nós açorianos preferimos sobretudo o Brasil, os Estados Unidos, as Bermudas e o Canadá. Hoje somos mais de 1,5 milhões de açorianos, mas estes foram os nossos destinos preferidos. Em relação aos portugueses do continente, não há surpresa, os portugueses do continente preferiram sobretudo a Europa, a proximidade geográfica, Brasil, Estados Unidos e o Canadá. Em relação aos madeirenses, esses preferiram a Venezuela e a África do Sul. Portanto, e hoje estamos aqui a comemorar 70 anos de presença portuguesa no Canadá, nós somos a maioria dos portugueses no Canadá e isto tem muito a ver com o facto do Canadá ter sido, desde o princípio, neste caso desde a partir dos anos 50, um dos destinos mais importantes para os açorianos. Hoje fala-se de uma diáspora de 4 milhões, 5 milhões, os números têm variado, tudo dependente das fontes, mas hoje há tantos portugueses a viver fora de Portugal como há. Bom, se Portugal tem 10 ou 11 milhões, tem de 5 milhões, é uma fatia do bolo muito, muito importante. A nossa diáspora continua a desempenhar um papel muito importante, não só cá, mas também lá, através de investimentos, etc. Continuando aqui para vos dar uma ideia de números, a maior parte dos portugueses no Canadá concentram-se em praticamente 4 a 5 províncias, Ontário a mais importante, Quebec, a Colômbia Britânica, Alberta e Manitoba. Em termos de números, eu tenho aqui alguns números que são importantes, só para vos dar uma ideia da grandeza e da riqueza da cidade de Toronto, que é a cidade mais multicultural no Canadá e uma das mais multiculturais no mundo, onde 52%
ou 53% da população de Toronto nascer fora do Canadá, vejam por favor aqui os números que nós temos, só na cidade e arredores de Toronto, nós temos quase 200 mil portugueses que lá vivem, portanto nós somos estamos ali em 11º, 12º lugar como a comunidade mais importante, étnica mais importante no Toronto CMA. Depois temos Montreal, que tem à volta de 23 mil portugueses. Temos Vancouver, a cidade de Vancouver e arredores com 22 mil, 23 mil. A cidade de Winnipeg com 10 mil. Depois Edmonton e Calgary, aqui muito mais próximas de nós, da Colômbia Britânica, com 8 a 7 mil portugueses aproximadamente. Aqui temos um mapa do Canadá que vos dá uma ideia da distribuição from coast to coast, das províncias marítimas, e aqui, portanto, o Eduardo vai falar da Terra Nova, os contatos históricos que nós tivemos com esta parte do Canadá. Temos depois a província do Quebec, que é uma província única, onde o francês predomina como língua oficial. Depois temos o Ontário, onde se situa a cidade de Toronto, Manitoba, e depois todas estas províncias onde atraíram menos portugueses, incluindo, neste caso, a British Columbia, como vão ver. Hoje no Canadá temos à volta de 448 mil portugueses que declararam sua origem étnica o português. Entretanto, segundo os meus dados, nós já ultrapassamos os 500 mil, e depois eu poderei explicar durante a nossa conversa. Muito rapidamente, aqui tem a província do Ontário, que tem uma grande, não só na grande região metropolitana de Toronto, mas nós temos pequenas comunidades muito vivas, muito interessantes, de portugueses que cá chegaram e foram se dispersando ao longo da província, mas a grande maioria concentra-se naquele que nós chamamos Toronto e arredores, ou seja, de Toronto Census Metropolitan Area. Em relação à província do Quebec, os números são menores. Como poderão ver, em 2021 nós temos à volta de 64 mil portugueses na província toda do Quebec, mas tudo se concentra em Montreal, subúrbios de Montreal e aquela zona muito próxima da cidade de Ottawa, que é a capital do Canadá, havendo uma pequena cidadezinha lá, Gatineau, onde há muitos açorianos, sobretudo da freguesia da Maia. Quando se fala em termos percentuais, possivelmente que Gatineau e em termos percentuais, seja a zona mais açoriana de todo o Canadá, porque aquilo foram famílias, foram pais, foram filhos, foram noras e genros, praticamente uma parte da Maia em São Miguel foi transplantada para esta zona única aqui, mesmo na fronteira a separar a província do Quebec do Ontário. Voltando à província de onde vivo, que é uma das mais bonitas no Canadá, para aqueles que nunca vieram a Vancouver, eu realmente aconselho-vos a virem a Vancouver, nem que seja de cruzeiro, de passagem para o Alasca ou para as ilhas da Hawaii. O meu campus da University of British Columbia, o nosso principal campus está em Vancouver. Eu estou aqui neste campus, estou aqui nesta área maravilhosa, que é o outro campus da universidade, que se assemelha muito aos meus Açores, aos nossos Açores, com um lago maravilhoso, e que também atraí poucos, mas foi uma das únicas regiões, das regiões no Canadá que conseguia atrair e reter imigrantes que vieram para o sector agrícola, ok? Portanto, no caso de Vancouver, nós temos à volta de 23 mil portugueses e, portanto, para toda a província em 2021 temos 40 mil. As minhas previsões são de que no futuro a British Columbia e possivelmente Calgary e Edmonton irão atrair cada vez menos portugueses, porque a província que tem a capacidade de atrair mais, por ser o coração económico de todo o Canadá, será a província do Ontário, a cidade de Toronto. Esta, a longo prazo, não será muito afetada, mas acredito que Montreal e todas as outras províncias irão atrair cada vez menos portugueses, e isto sobretudo no caso da British Columbia, a distância geográfica que separa. Portanto, para ir de Vancouver para Montreal são 4 horas e 15 minutos. Portanto, dá para ir de Lisboa, possivelmente, até sei lá onde na Europa. Portanto, eu vou saltar completamente esta secção
em que tinha a ver com o Toronto. Eu pedia já, Carlos, para tentarmos mais uns 5 minutos, porque tenho aqui algumas perguntas de várias pessoas para também termos tempo de Tudo discussão. bem, portanto eu vou já diretamente aos slides finais, vou ultrapassar tudo isto que está aqui, que vos dá uma ideia do Toronto que nós temos hoje. Portanto, em 2 ou 3 palavras, com 5 minutos que tem, nós construímos esses bairros e é fácil identificar as casas portuguesas, os comércios portugueses, tudo isto ainda está vivo na cidade de Toronto, como Portugal Square, como Rua Açores, todos esses bairros foram construímos comunidades que são institucionalmente completas. E só para vos dar uma ideia de tudo isto, eu vou saltar tudo isto e eu vou diretamente aqui a um quadro estatístico que vos dá uma ideia da riqueza, como é que num tão curto espaço de tempo, os portugueses, incluindo os açorianos, porque os açorianos são a maioria dos portugueses que cá vivam, por favor vejam aqui o número de comércios, o número de clubes e associações, escolas comunitárias e igrejas com missas em língua portuguesa, na parte oeste do Canadá, na província do Ontário, Quebec e nas províncias marítimas, portanto, do oeste para o oeste, e esses números falam por si. Mais de 6.000 comércios, mais de 200 clubes e associações, mais de metade desses clubes e associações estão na província do Ontário, muitas escolas portuguesas em que os nossos jovens, portanto, aproveitam e utilizam essas mesmas escolas para aprenderem o português e, claro, as igrejas, porque nós também transplantamos para cá a nossa religiosidade. Num estudo que fiz há relativamente pouco tempo com a aluna do doutoramento, Sara Vieira, nós identificamos na grande área de Toronto aproximadamente 41 clubes e associações só na grande região de Toronto. Para aqueles que estão interessados sobre esta problemática do papel e do impacto dos clubes e associações, acaba de ser agora um trabalho nosso, da autoria de Sara Vieira e de Carlos Teixeira, no Canadian Ethnic Studies, trabalho este que fala do presente e um pouco do futuro em relação ao papel e o impacto de clubes e associações na preservação da nossa língua e da nossa cultura. Se houver alguém que esteja interessado, por favor, envia-me um e-mail e eu envio um attachment com este mesmo estudo ou outros estudos que já realizei. Eu não resisto à tentação de não vou ler esta citação, apenas para mencionar que todo este comércio ético que nós temos é o tal chamado mercado da saudade. E houve aqui um escritor que vive no Winnipeg em que ele descreve mais ou menos este mercado da saudade, e cito: a alimentação é um dos elementos da cultura material do açoriano mais difíceis de mudar. Nunca se adapta à comida norte-americana de fast food. No plano gastronómico, há shops em Winnipeg, de comerciantes portugueses que vendem tudo o que há na Ribeira Grande, neste caso o escritor é da Ribeira Grande. Peixe fresco, massa cevada, chouriços, morcelas e torresmos de vinhas de alhos, semelhantes às do Hildeberto Gouveia, pimenta da terra, inhame, queijo de cabra, bolo leve das furnas, etc, etc. E isso ainda é possível de ver isto, e de termos esses sabores e de vermos esses comércios em grandes cidades como Montreal e Toronto. Para terminar mesmo, a questão que eu levanto, eu e outros investigadores que teremos a oportunidade de a ver, é qual é o futuro das comunidades portuguesas, das comunidades açorianas no futuro? É uma pergunta que depois poderemos debatê-la aqui. Eu apenas queria terminar em relação a esta pergunta que eu deixo aqui. Eu dei uma entrevista há precisamente um ano ao jornal Millennium Toronto, em que era-me feita esta pergunta, e eu termino mesmo lendo apenas uma pequena citação desta longa entrevista que deu ao jornal Millennium. Em relação ao futuro, mais ou menos, eu aponto o seguinte: a comunidade portuguesa já tem 70 anos de presença no Canadá e, portanto, torna-se cada vez mais relevante falarmos da redescoberta das nossas raízes ou irmos à procura das nossas raízes a fim de compreendermos o passado e projetarmos o futuro. Explique-me, perante a diminuição drástica da imigração, perante a assimilação, a integração, a assimilação dos mais jovens, perante tudo isto, perante a suburbanização das nossas comunidades e a diluição gradual dos bairros portugueses. Perante tudo isso, há questões que eu gostaria de levantar em relação às novas gerações, que é a seguinte: estão as novas gerações de portugueses com pais portugueses nascidos no Canadá, as segundas, terceiras e quartas gerações, mais participativas, por exemplo, na vida comunitária?
estão mais conscientes das suas raízes culturais? Qual é o grau de retenção, por exemplo, da língua materna, que é o português? É a primeira língua que eles aprenderam enquanto crianças. Estão eles hoje mais conscientes da Portugalidade? Se estão mais conscientes do país de origem, dos pais e das suas raízes culturais que são ricas? Tudo isto são questões que merecem ser debatidas, que merecem ser estudadas, daí a necessidade de termos muito mais conferências, simpósios, tais como esse, a fim de nós dialogarmos de uma maneira informal, porque estudos dessa natureza são cada vez mais importantes. E eu acho que termino aqui a minha apresentação. Muito obrigado, José Carlos. Eu só pedi-te agora para terminar. Exatamente. Geralmente damos os dois oradores e depois damos razão às perguntas, mas como estamos fresquinhos e como este moderador tem esta capacidade e esta autoridade de decidir como é que as coisas correm, vou avançar com algumas perguntas que foram enviadas e o que é apelar, que é muito difícil para quem sabe muito e gosta de conversar, o José Carlos Teixeira, para ser o mais sintético possível em cada uma dessas questões, e se depois haver algum tempo depois da apresentação do Eduardo, voltaremos. Muito rapidamente, tenho aqui uma pergunta sobre a questão das origens. Há algum estudo que permita perceber, claro que sabemos que São Miguel e a Terceira deram mais filhos em imigração para tudo ao lado, isso é normal, mas em nível de percentagem de cada ilha e percentagem daqueles que partiram, nomeadamente para o Canadá, consegue-se identificar algumas ilhas com maior predominância ou não? Isto é uma pergunta muito interessante. O que é que acontece é que a maior parte dos dados que nós temos são dados agregados. O que nós sabemos é que a ilha de São Miguel e da Terceira possivelmente deram mais de 2/3 da imigração açoriana para o Canadá. E temos distritos como, por exemplo, Ponta Delgada, Angra e distritos da Ribeira Grande que estarão e o da Horta, que estão entre os distritos mais importantes. Portanto, a resposta é esses dados, a meu conhecimento, não estão desagregados e não poderemos afirmar, a não ser que, e aí, Rui, estás numa posição melhor do que eu, os arquivos aí em São Miguel poderão ter certamente, incluindo a nossa Associação dos Imigrantes, vocês poderão conseguir esta separação, esta divisão por ilha, ok? Por ilha e sobretudo, por concelhos, que eu acho que é muito importante. Em relação ao Canadá, o que nós verificamos é que houve uma tendência de certos imigrantes de certas ilhas se concentrarem com mais frequência em determinadas cidades, sejam elas rurais ou urbanas, e isso se tem verificado. Eu mencionei o caso de Hull, em que praticamente a grande maioria, tem familiares lá, tem tios lá, são da Maia. Há outras regiões em que nós verificamos, por exemplo, as cidades que eu visitei, gente que entrevistei, em que encontrava de repente concentrações de 10, 15, 20 famílias na periferia de Toronto, vindo de uma vila ou duas do Pico, ou até mesmo do Faial, porque, mais uma vez, uma das características mais importantes que define a imigração açoriana é este chain migration, em que família traz família e praticamente houve um despovoamento, entre aspas, de certas ruas em determinadas freguesias. Deixa-me então, só para acabar, realmente é um bocadinho como a Califórnia, né, Dinis? A localização mais específica de zonas de ilhas e até de freguesias. A outra questão que tenho aqui, resumindo, o que me enviaram é o imigrante açoriano, quando penso que a pessoa deve-se entender aquela imigração 50-70, né? Depois pega de crescer. É um açoriano que ao chegar ao Canadá, a partir do momento que tem casa, que nem todos chegavam e tinham casa logo, levava o seu tempo, e geralmente as primeiras gerações, fixavam-se e ficavam, ou nos primeiros tempos adaptavam-se e mudavam de cidade ou até de província?
Bom, isto é uma pergunta também interessante. Há dois tipos de imigrantes aqui. Portanto, há aqueles que chegaram antes da Revolução de Abril e aqueles depois da Revolução de Abril. O estatuto socioeconómico é diferente e, portanto, são realidades diferentes. Vamos por partes. A grande maioria dos portugueses que chegaram, independentemente de ser nas ilhas dos Açores, Madeira ou do continente, eles, portanto, foram para os grandes centros urbanos, começaram por arrendar casa, porque a razão principal que levou os portugueses a vir para o Canadá foram razões de ordem económica. Tivemos sempre um grupo muito reduzido de portugueses que vieram por razões políticas. Ora, se nós viemos por razões de ordem económica, eram muito poucos aqueles que podiam comprar uma casa. Começaram por arrendar, mas num espaço de tempo curto, o objetivo principal do português era comprar casa. Portanto, daí, tanto em Montreal como em Toronto, eles terem comprado casas, fazerem das casas muitas vezes um triplex, arrendavam parte da casa que ajudava a pagar a hipoteca. O português, e tem vários estudos que fiz com o meu orientador de tese, Robert Murdy, nós provamos, mais do que e há estudos sobre isso, de que os portugueses tinham a taxa de propriedade das mais altas no Canadá, sobretudo em grandes cidades como Montreal e Toronto. Para um português possuir uma casa é sinal de sucesso. Era sinal de sucesso. Portanto, entretanto, a mobilidade, e respondendo mais diretamente à tua pergunta, eles acabavam por alugar uma casa, muitas vezes que pertenciam a um compatriota da mesma freguesia, da mesma ilha, depois arrendava possivelmente mais uma casa, mas depois comprava uma casa, porque este era o objetivo principal. Portanto, em termos de mobilidade residencial, eu poderei dizer que a mobilidade residencial dos portugueses era alta, mas num relativamente curto espaço de tempo, em menos de 10 anos, a grande maioria dos portugueses que eu entrevistei, tanto a nível de tese de mestrado como de doutoramento, porque fiquei esta problemática, como sabes, os portugueses passaram a possuir casa sua. Primeiro nos centros das grandes cidades e depois com a ida para os subúrbios das grandes cidades canadianas, como Mississauga, no caso de Toronto, como Laval, no caso de Montreal, ou como no caso de Vancouver, para Surrey and Richmond. E uma vez que eles chegam ao subúrbio, é o alcance do Canadian Dream. Eu tinha mais algumas perguntas, vamos passar ao Eduardo, também vamos tentar pedir ao Eduardo para também ser o mais sintético possível, e só corroborando o que o José Carlos estava a dizer, e o papel da mulher, realmente as entrevistas feitas às pioneiras mulheres, que é outro aspecto muito interessante também, que emigraram ainda nos anos 50 e início dos anos 60, realmente elas recebiam a carta de chamada essencialmente quando o marido já tinha uma casa para receber e não triplex e quadriplex como o José Carlos estava a falar. Bem, vamos já passar, vamos recuar no tempo, provavelmente vamos recuar 400 e 500 anos na história e a vir o nosso mais recente historiador, investigador e autor, Eduardo Medeiros. Muito obrigado. Eu queria só que me adicionassem por computador, ainda não fizeram isso, que é para poder partilhar as imagens. O Diniz já estará a fazer isso, Eduardo vai dando feedback. Ok, sim. De qualquer maneira, antes de começar, eu só queria também acrescentar uma coisa, aquilo que o professor Carlos Teixeira disse sobre os números, as freguesias, os concelhos. No Anuário Estatístico, que está disponível online, eu consultei para o livro do Canadá de 1940, para comparar com os Estados Unidos até 1990, está online e as pessoas conseguem saber por distrito dos Açores, até o distrito de Ponta Delgada, Angra e Horta, está disponível de 56 até 1975, que depois os distritos acabaram por ser extintos. Mas está, 1956 até 75, a imigração açoriana está dividida por distritos, e a partir de 61 até 75, não só por distritos, mas por género das pessoas, ou seja, os homens e as mulheres de cada distrito que emigraram. Se a pessoa que tiver mais curiosidade em saber as freguesias, eu estive a fazer investigação por causa da imigração portuguesa para as Bermudas, e através do registro dos passaportes e dos registros de emolumentos de emissão de passaportes, aí as pessoas conseguem saber não apenas o concelho de residência e ilha, mas também a própria freguesia e a naturalidade da pessoa. E daí só queria acrescentar este dado sobre as questões de dados estatísticos do Canadá.
Pode partilhar, Eduardo, se quiser, no seu computador, na sua tela. Ainda não tenho acesso, não tenho conseguido. Não, está É como dado. Está como co-host, portanto, poderá participar. Em Sem baixo isso, tens eu uma coisa compartilhar. Ok, deixa-me ver aqui. Compartilhar e depois selecionas as várias telas que tens abertas, como aquela que queres abrir. Sim, mas eu não estou aqui a conseguir, porque o que está para partilhar é no telemóvel. Depois tinhas que desligar e não podes ter os dois abertos. Exatamente. Está como membro do painel, no É no telemóvel. computador, que usa. exatamente. Eu não. Deixa cá ver. Para fazer assim, tenho que. O Eduardo vai desligar então o telemóvel, vai sair talvez de Ok, já início e vai está. voltar a entrar e entretanto o José Carlos responde a mais uma questão que eu tenho aqui, que é este hiato de tempo. Pode ser assim? Sim, já está, então. Ok, peraí. Já está ligado. Já. Então vamos prosseguir. Ok, deixa-me só sair do telemóvel. Mas agora eu preciso ver aqui, colocá-lo como co-host outra vez também, para aqueles que... Muito bem, eu acho que pode partilhar, Eduardo, o seu... sem problema. Aqueles que nos estão a seguir nas redes sociais, porventura, se tiverem alguma pergunta, coloquem também nessa própria rede social e nós poderemos colocar a pergunta aqui, queras, portanto, ao professor Dr. José Carlos Teixeira, quer ao Dr. Eduardo Medeiros. Eduardo, pode partilhar? Muito bem, já está a aparecer algo. Isso, muito bem. Não estamos a ouvi-lo. E agora? Estão a ver? Agora sim, agora estamos a ouvi-lo e a ver, portanto, o seu computador. Ok, obrigado. Eu não era suposto ter falar hoje, mas devido a um imprevisto, então eu fui convidado para falar um pouco sobre este assunto, sobre a questão dos açorianos e dos portugueses no Canadá, nos séculos XV e XVI. Portanto, este assunto dos portugueses, a chegada à América do Norte, é um assunto muito controverso. E isto porquê? Porque, dada a historiografia que foi feita, e de acordo com uma historiadora espanhola, ela refere que é uma historiografia muito recheada de nacionalismo e o nacionalismo português, e com a intenção de fazer os portugueses os verdadeiros descobridores do continente americano antes de Cristóvão Colombo. Agora a questão é que existem vários nomes relacionados com a presença de portugueses no Canadá. Um deles é Diogo de Teve. Há a teoria de que em 1452, ao viajar para o Ocidente, ele terá chegado à Terra Nova. No entanto, não há provas para isso, mas também existe a questão de João Vaz Corte Real. E a grande fonte que nós temos que refere que João Vaz Corte Real terá chegado à Terra Nova foi Gaspar Frutuoso. Só que Gaspar Frutuoso comete uma série de erros ao referir esta aventura de João Vaz Corte Real, em que refere que ele recebeu as capitanias da Ilha Terceira e de São Jorge por ter descoberto a terra Nova de Bacalhau. Ora, o que o historiador americano refere, Samuel Morrison refere, é que Gaspar Frutuoso comete vários erros, entre os quais que João Vaz Corte Real efetivamente recebeu a capitania terceira e de São Jorge, mas não ao mesmo tempo. Ele recebeu em 1474 a salver da terceira e depois mais tarde é que recebeu a de São Jorge. E ele refere que foi pela descoberta da Terra Nova. E a grande informação que temos que João Vaz Corte Real terá chegado à Terra Nova é somente Gaspar Frutuoso. E, portanto, não há provas suficientes para afirmar que João Vaz Corte Real terá chegado à Terra Nova. E também uma outra teoria que se pode afirmar é que Gaspar Frutuoso terá confundido os feitos de João Vaz Corte Real com o seu próprio filho.
Gaspar Couto Real. O Gaspar Couto Real era filho de João Vaz Couto Real, era um dos vários filhos de João Vaz Couto Real, e Gaspar Couto Real, este efetivamente chegou à Terra Nova no princípio do século XVI, 1500 o que acontece é que Gaspar Couto Real foi por 2 vezes. Na primeira viagem ele foi e depois voltou, mas na segunda vez ele veio 3 navios e já não, no navio que ele estava, este já não regressou. 2 navios regressaram, entre os quais com nativos do Canadá que foram feitos escravos e foram levados para Lisboa. E uma das grandes provas em que Gaspar Couto Real realmente, efetivamente chegou ao Canadá é o planisfério de Cantine, em que refere, como consigo referir aqui, mostrar aqui, a Terra Nova é representada aqui mesmo como Terra del Rei de Portugal. E também um detalhe muito interessante é que temos aqui nesta linha a linha do Tratado de Tordesilhas, em que a este era o território do Rei de Portugal e a oeste terras do Rei de Castela. E se formos ver efetivamente o Tratado de Tordesilhas, a Terra Nova não fica nos territórios dos castelhanos, mas nos territórios dos portugueses, desculpa, mas no território dos castelhanos. E aqui no planisfério de Cantine, ela foi colocada propositadamente no hemisfério dos portugueses, o que demonstra efetivamente um interesse por parte dos portugueses na Terra Nova. No entanto, o que há dúvidas é porque este interesse em Terra Nova. A questão é que só mais neste século, alguns anos mais tarde, começa a haver a presença de navios de pesca na Terra Nova, pelo fato até que Dom Manuel passou a querer um tributo de toda a pesca que era pescada nesta Terra Nova, que depois viria a ser apelidada de Terra Nova do Bacalhau, um peixe que ainda nos dias de hoje os portugueses consomem imenso. E penso que estão a ver esta estátua de Gaspar Couto Real. Esta estátua está na cidade de St. John's, de Terra Nova, e é uma estátua que já causou alguma controvérsia. E porquê? Pela figura em si, mas também pelo tempo na altura em que foi oferecida. Esta estátua foi oferecida pelo próprio Estado Novo, no tempo de Salazar, e durante o Estado Novo foram espalhadas várias estátuas dos heróis nacionais, em especial do tempo dos descobrimentos, e esta foi enviada para a Terra Nova, devido à ligação entre Terra Nova, que só viria a ser uma província canadiana no século XX, muito depois da criação da Confederação do Canadá, e esta estátua foi colocada na Terra Nova enquanto simbolismo pela presença portuguesa, não apenas da altura dos descobrimentos, mas depois da questão da pesca do bacalhau, porque muitos pescadores portugueses, muitos navios portugueses paravam em St. John's para abastecer com vários bens, comida, água, mas também isco para pescarem o bacalhau nos mares da Terra Nova e também mesmo nos mares da Groenlândia. Ora, a questão é que Gaspar Couto Real, efetivamente, não foi ele, mas mandou, não foi no seu barco, mas mandou nativos feitos prisioneiros para Portugal continental. E em 2020, com a morte de George Floyd, um afro-americano que foi morto, assassinado, por diversos polícias, um grupo de polícias americanos, gerou vários motins nos Estados Unidos da América e várias estátuas foram vandalizadas, em especial nos Estados Unidos, estátuas relacionadas com a Confederação, do período da Guerra Civil, e várias figuras, como Robert Edward Lee e muitos outros. Mas este movimento depois espalhou-se para outros países, no caso da Inglaterra, até em Portugal houve a vandalização de estátuas, e Gaspar Couto Real na Terra Nova não escapou, em que vandalizaram a estátua com grafites, referindo que ele era possuidor de escravos. Relacionado também com esta presença portuguesa no Canadá é a própria cartografia. A questão é que, por exemplo, temos aqui um atlas de Fernão Vaz Dourado, de 1571, do século XVI, e aparecem vários nomes que estão relacionados com esta presença portuguesa. Portanto, temos aqui a terra dos Couto Reais e a própria terra do Lavrador. Ora bem,
este local do Canadá, ainda nos dias de hoje, chama-se Labrador, e tem a ver com o nome de um navegador português, mais especificamente o açoriano, João Fernandes Lavrador. João Fernandes Lavrador não serviu a coroa de Portugal nestas viagens para o Canadá, mas sim a coroa de Inglaterra. No entanto, Samuel Morrison, especialista, historiador americano, nesta questão dos assuntos das descobertas e das viagens marítimas, refere que João Fernandes Lavrador não terá chegado ao que é hoje em dia o Labrador, mas sim à Groenlândia, e que terá havido uma confusão na cartografia, pois aparece em primeiro lugar em alguns outros mapas a Groenlândia como terra do Labrador, mas mais tarde depois aparece a Groenlândia já como Groenlândia e o território de Labrador como Labrador. E aqui a Terra Nova, como já referi, como Terra dos Corte-Reais, e mesmo algumas outras pequenas ilhas aparecem aqui com nomes portugueses, o que demonstra efetivamente a presença portuguesa aqui no que chama-se as províncias atlânticas do Canadá. Não menos importante é a questão de João Álvares Fagundes. João Álvares Fagundes, natural de Viana do Castelo, nos anos, na primeira metade do século XVI, logo depois, uns anos mais tarde, a seguir Gaspar Corte Real, navega para o Canadá, mas com a intenção de colonizar. Levei pessoas do Viana do Castelo, mas parei nos Açores e levei mais algumas pessoas para colonizar o Canadá. Esta é a primeira tentativa efetiva de colonização europeia por parte do Canadá. Foi feita por este homem do norte de Portugal, com a presença de açorianos nos seus navios. Não se sabe muito sobre o que depois aconteceu à sua colónia durante pouco tempo. Terá havido conflitos com os nativos e mesmo uma pouca adaptação ao clima do Canadá. Temos aqui neste mapa alguns locais onde ele esteve, na Baía em Inverness e na Baía de São Pedro, em Nova Escócia, e ele terá explorado várias ilhas aqui ao largo. E esta ilha que está aqui mais abaixo, a Sable Island, existe também a teoria de um outro senhor que escreveu sobre este local, em que terá havido uma tentativa de colonização também por portugueses. E a prova que ele refere é que existe, e quando os ingleses chegaram a esta ilha, existiam vários animais de grande porte, bovinos de raça de cor vermelha, e a maior probabilidade é que estes animais fossem da raça de ramo grande, que é uma raça que só existe nos Açores. Ou seja, terá sido possivelmente uma colonização feita com colonos açorianos, mas que não terá efetivamente ocorrido, porque quando chegaram só haviam estes animais e não haviam pessoas. Aqui um outro mapa, este é um atlas de Lázaro Luís, 1563, onde também aparece novamente aqui a Terra Nova, vários nomes, várias localizações com nomes portugueses, e aqui Terra do Lavrador. Isto também acontece as confusões de colocar certas localidades do Canadá, mais para norte, mais para sul, mas referiu aqui que descobri João Álvares. Portanto, isto aqui provavelmente não, o João Álvares Fagundes não foi para o Labrador, mas efetivamente para a Nova Escócia, que fica realmente localizada mais a sul da Terra Nova, Nova Escócia. E aqui neste mapa, isto é de um site em que está disponível online, em que qualquer pessoa pode ver as várias viagens que foram feitas de exploração do Canadá. Um interactive map, o Historical Atlas of Canada, Online Learning Project, podem pesquisar, e aqui está assinaladas as várias viagens de navegadores como Cabot, Giovanni Caboto, um italiano que serviu a Inglaterra, mas também as próprias viagens de Corte Real e do próprio João Álvares Fagundes, depois mais tarde Verrazano, que foi ao serviço de França. E aqui então um reconhecimento de João Álvares Fagundes. Isto é localizado na cidade de Halifax, na Nova Escócia do Canadá, que foi que refere aqui mesmo o explorador português
Álvares Fagundes. E, por exemplo, aqui um outro mapa de Diogo Ribeiro, em que fala, temos aqui o reconhecimento de Terra Nova de Corte Real, porque antes de ser apelidada de Terra Nova dos bacalhaus, devido à grande presença deste peixe nas águas de Terra Nova, era chamada Terra Nova de Corte Real, devido aos feitos de Gaspar Corte Real, mas também depois das viagens de Estevão Gomes, que foi um explorador português, mas não terá trabalhado, não terá servido a coroa portuguesa, mas sim a coroa castelhana e espanhola. E isto foi algo comum que aconteceu. Aconteceu, por exemplo, com o Fernandes Magalhães, que foi a serviço da coroa espanhola, que terá circunnavegado o mundo pelo continente sul-americano, mas como muitos outros serviram a coroa castelhana. Relacionado também com a presença portuguesa, muito antes de 1953, é a questão de Pedro da Silva. Pedro da Silva não era açoriano, como o meu amigo Rui Faria no outro dia a falar sobre Pedro da Silva disse, não era açoriano para a tristeza dele. Pedro da Silva era lisboeta, nasceu no século XVII e aparece depois imigrado no Quebec. O que acontece é que Pedro da Silva tem reconhecido como o português. Ele foi muito importante porque foi o primeiro carteiro do Canadá e ele fazia transporte de mercadorias, de correspondência em especial da cidade de Quebec para Montreal. E esta placa que nós conseguimos ver aqui é uma placa comemorativa de Pedro da Silva, feita no Canadá, está em Montreal, e tem um reconhecimento, fala sobre o próprio Pedro da Silva, e está em bilingue em francês e em inglês, mas infelizmente não está em português. E em comemoração também dos feitos deste homem, Pedro da Silva, o Canadá fez um selo para comemorar os feitos deste carteiro lisboeta português no Canadá. Falando sobre a Terra Nova, sobre a Nova Escócia, a Groenlândia, há que falar também sobre a pesca de bacalhau. Os portugueses começaram a pescar bacalhau já no século XVI nos mares de Terra Nova. Já Dom Manuel tinha demonstrado interesse em tributar esta pesca, o que demonstra que era uma pesca lucrativa. E a realidade é que o bacalhau é um peixe que se dá principalmente em águas frias. Ainda nos dias de hoje, o bacalhau, por exemplo, em Portugal, vem da Noruega, de águas frias. Mas antes, já no século XVI, os portugueses iam pescar o bacalhau a estes mares frios da Terra Nova e da Groenlândia. Acontece que depois há um espaço de tempo em que os portugueses param de pescar nas mares da Terra Nova. E porquê? Porque em 1580 Portugal perde a sua independência, passa a pertencer à coroa espanhola. A coroa espanhola tem as duas coroas, com o rei Filipe II de Espanha, que passa a ser primeiro de Portugal. Os Açores resistem por mais algum tempo, mas só até 1573. E o que acontece é que os inimigos dos castelhanos, os inimigos dos espanhóis, passam também a ser inimigos dos portugueses. Então, nesta altura, finais do século XVI, os ingleses começam a explorar mais o Canadá, os franceses começam a explorar mais o Canadá e os ingleses expulsam os portugueses da Terra Nova. E só mais tarde, no século XIX, é que os portugueses voltam a ir pescar bacalhau para a Terra Nova, voltam a investir na pesca de bacalhau na Terra Nova. E este mapa é de um livro que é sobre a história da pesca do bacalhau, e isto é nada mais, nada menos que um mapa relacionado com as zonas onde pescavam o bacalhau. Mas um importante detalhe aqui é a questão de que faziam escala nos Açores. Ora, os navios principalmente vinham do Portugal continental, porque lá o clima é muito mais apropriado para a seca do bacalhau, ao contrário dos Açores, em que o clima é mais úmido. Mas muitos destes navios vindos de Portugal continental paravam nos Açores, faziam escala nos Açores para obter mão de obra para pescar o bacalhau na Terra Nova. A maior parte destes pescadores, eu tive a oportunidade de fazer para alguma pesquisa para o livro O Açores Canadá, tive a oportunidade de fazer pesquisa no arquivo digital Homens e Navios de Bacalhau,
e apurei, depois estará disponível no livro, todos os nomes e as profissões e as freguesias, e a quantidade de bacalhau pescado para estes homens, que eram em grande parte do concelho de Ponta Delgada, mas também da Ribeira Grande, Ponta Delgada em especial da freguesia de São Pedro, e da Ribeira Grande em especial da freguesia de Rabo de Peixe. E estes homens iam pescar bacalhau para a Terra Nova e depois mais tarde para os mares da Groenlândia, dependendo da quantidade de peixes que tinham sido pescados na Terra Nova, depois iam para os mares também da Groenlândia, em temperaturas muito frias, com longos horários de trabalho de 12, 14, 16, até mesmo 18 horas, sem feriados, sem fins de semana. Estes homens arriscavam as suas vidas para ir pescar o fiel amigo, como era assim o apelido do bacalhau, para depois levar-los para levar o peixe para Portugal. Aqui uma fotografia de Alan Whalers. Alan Whalers foi um jornalista. Ele escreveu um artigo para a National Geographic nos anos 50 e depois mais tarde escreveu um livro. E o navio que ele foi o Argus, foi na campanha de 1950, que nada mais nada menos, praticamente a metade da tripulação deste navio Argus era açorianos. E ele tirou imensas fotografias nessa campanha e essa é uma delas. Este é um navio Gazela dos Ben Saúde, e acontece que os Ben Saúde no século XIX também investiram na pesca do bacalhau nos mares de terra Nova, investiram em alguns navios, e os Ben Saúde, juntamente com uma outra companhia também detida por açorianos, nomeadamente eles eram de São Jorge, Mariano e Irmãos. O bacalhau era secado no Portugal continental, mas os donos da empresa eram das duas empresas, da Ben Saúde e do Mariano e Irmãos, eram açorianos. E eles investiram nesta pesca do bacalhau, e este era um dos navios dos Ben Saúde. E um facto também interessante é que estas duas companhias, tidas por açorianos, chegaram a ter no século XIX um monopólio da pesca do bacalhau feita por portugueses, por diversos motivos relacionados com impostos, mas também com a economia em si, e só mais tarde é que viriam a perder o monopólio. Não deixa também de ser interessante é que houve mesmo uma companhia de pesca de bacalhau sediada em São Miguel, nomeadamente Cristiano Ignácio Pacheco e companhia, que tinha apenas um navio, que era o autonómico açoriano, e aí já o bacalhau era mesmo secado em São Miguel, nos Açores. Isto era um postal da seca de bacalhau na freguesia de Santa Clara, do concelho de Ponta Delgada, em que aparecem aqui as várias senhoras a secar este bacalhau, que foi pescado na Terra Nova e secado em São Miguel, pescado por esta companhia açoriana, mas que depois também não dura muito tempo. Mas demonstra algo que é único, que foi a pesca de bacalhau feita por açorianos, com uma empresa sediada mesmo nos Açores, incluindo também a própria seca do peixe. Também relacionado com os açorianos e com a presença nestes mares do Canadá é o próprio navio Gilianos. Os Gilianos não eram um navio de pesca, fazia parte da frota bacalhoeira, mas era um navio hospital. Este navio tinha como missão ajudar todos os outros navios no que diz respeito à correspondência, medicamentos, tudo. Hoje em dia há um navio museu e é visitável em Portugal continental, mas este navio demonstra-se também relevante e abordei um pouco o mesmo no livro, não apenas pelo navio em si, mas devido a uma obra de arte que estava no seu interior, que é esta, que é a família piscatória. E esta pintura é do nosso artista açoriano Michelense Domingos Robert. Esta pintura está nos dias de hoje em Portugal continental, num museu, e foi feita por Domingos Robert, o artista regionalista que pintou, por exemplo, também o quadro dos imigrantes, e está no Museu Marinho de Ilha.
e temos aqui a representação de um pescador de bacalhau. Vamos aqui com a sua camisa, mas também há muito outro simbolismo aqui nesta figura. Em questão, por exemplo, os icebergs, muito comuns naqueles mares, o navio aqui com o casco pintado de branco, porque durante a Segunda Guerra Mundial, Portugal, apesar de ser um país neutro, era perigoso ter navios a navegar pelos mares, e então o Estado Novo, através do grêmio dos armadores dos navios de pesca de bacalhau, decidiram pintar os cascos de branco e com o escudo português e com o nome do navio, para que os submarinos alemães não disparassem contra os navios, para saberem que eram navios neutrais. Portugal não estava em guerra com a Alemanha Nacional Socialista. Vamos tentar terminar, Eduardo, se faz favor. Okay. É mesmo a terminar, obrigado. Mas também a mesma presença, por exemplo, aqui dos pescadores com o chapéu e com o casaco de pesca de bacalhau, e mesmo também aqui alguns simbolismos e mesmo as ideias do Estado Novo, em que vemos aqui, por exemplo, as mulheres, qual é a tarefa das mulheres no Estado Novo, tomar conta das crianças, e por exemplo, aqui uma menina que vamos aqui abordar, incluindo com a sua própria mãe. Mas isto estava dentro do navio Gilianos, nos aposentos do capitão, e quando o capitão recebia alguém, ele recebia-o neste sítio, e servia como ferramenta de propaganda do próprio Estado Novo, esta figura. Também, só para terminar, o português Joe, o apelido deste senhor, conhecido por nome Joe Silva, provavelmente João Silva ou José Silva, natural do Pico, nascido no Pico, aventurista de um navio baleeiro americano, como muitos outros, ilegalmente, e acabei por chegar à Califórnia. Na Califórnia, andei no ouro, na busca de ouro, e acabei por chegar à British Columbia. Joe Silva viria a ser o primeiro português e açoriano a ser súbdito britânico no Canadá, e ele viria a casar não uma, mas 2 vezes com nativas do Canadá, nativas canadianas, e ainda nos dias de hoje tem os seus descendentes, em que é possível, que ainda, por sua vez, é possível ver uma obra de arte que celebra esta presença açoriana portuguesa e a ligação com os nativos. E uma das questões também muito interessantes de Joe Silva, e que é de realçar, é que naquele tempo que ele foi para a British Columbia não havia muitos colonos europeus ou americanos. Mais tarde veriam a chegar, e algo que ele estranhou foi, por exemplo, por parte dos americanos, algum racismo, discriminação contra os nativos, e que ele dizia que simplesmente não compreendia, e por sua vez ele deve-se muito bem com os nativos, inclusive casou-se por 2 vezes com mulheres destas localidades. Deu por terminada a minha apresentação. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Se puderes então terminar a apresentação. Já terminaste? Ok. Sim, então, o teu assunto é complicado de explorar, como tu também disseste. Eu só queria te perguntar, já é o teu segundo livro. Isto significa que já andaste à volta de muitos livros, mas também à volta dos arquivos. Licenciaste há relativamente pouco tempo. E a minha pergunta é, como é que estão os nossos arquivos no que diz respeito à catalogação e à salvaguarda da história da imigração açoriana, e ao mesmo tempo, aproveitando os teus 26 anos e teres terminado a licenciatura há pouco tempo, e agora estás praticamente especializado na história da imigração açoriana, como é que vês essa história da imigração açoriana explanada nas escolas açorianas? Essa é uma grande questão. Sobre o arquivo, por aquilo que ele tem que pesquisei, em especial agora com outro projeto, que é a presença portuguesa, mais especial açoriana nas Bermudas. Para o Canadá não fiz uma grande pesquisa, mas tive a oportunidade de ver dados relacionados com
com a imigração açoriana para o Canadá. Inclusive até vi alguns nomes de açorianos que emigraram não nos anos 50, mas nos anos 20 para o Canadá, e vi um anúncio no jornal, que inclusive está no livro que eu coloquei, de um barco que parou nos Açores para carregar pessoas para o Canadá, agricultores que deviam ter o próprio certificado em como eram agricultores para ir para o Canadá nos anos 20. Ou seja, a nossa presença já é muito mais antiga, no entanto, em números, em debandada, se puder usar esse nome, só a partir dos anos 50. Relativamente à imigração para o Canadá, há vários jornais presentes na Biblioteca Regional de Ponta Delgada, das várias ilhas, o Oceano Oriental, o Correio dos Açores, o Diário dos Açores, também das ilhas, e mesmo jornais locais de Vila Franca, Povoação, Lagoa, etc, etc. Agora, por exemplo, posso comparar, já tive a oportunidade de fazer pesquisa em jornais, por exemplo, nas Bermudas onde estive, e por exemplo, em questão dos jornais, posso dizer que eles estão mais na Bermuda, questão dos jornais, não quero dizer desenvolvido, mas é mais fácil fazer a pesquisa nos jornais. E digo isto porque, por exemplo, o grande jornal da Bermuda, que é o Royal Gazette, está disponível tudo online, desde a primeira edição até 1969, e dá para fazer a pesquisa por palavra. E além disso, a partir de algumas datas, eu só tive a oportunidade de ver a questão dos portugueses, mas de 56 até 2023, todos os artigos de jornal que foram relacionados com os portugueses, nas Bermudas, eles têm o nome, a data do jornal em que saiu aquele assunto relacionado com os portugueses. E mesmo para terminar... Sobre as escolas, me esquecendo, mas lembrei-me, peço desculpa. Sobre a questão de imigração açoriana nas escolas, eu devo dizer que, por meus tempos de escola básica e escola secundária, devo dizer que sobre a história dos Açores é muito pouco que os alunos aprendem. Sobre a história de imigração, ainda menos. Ainda me lembro na escola secundária de falarmos sobre a imigração portuguesa, e aquilo que eu aprendi foi que os portugueses imigraram para a França, para a Alemanha, alguns para os Estados Unidos. Eu não nego, é verdade, mas sendo nós açorianos e sendo a nossa história de imigração tão rica, penso que devíamos falar um pouco mais sobre a história de imigração açoriana para o Brasil, para o Havaí, para os Estados Unidos da América, para o Canadá, para as Bermudas, porque enquanto falamos na imigração portuguesa para os Estados Unidos, para o Canadá, para as Bermudas, para o Havaí, estamos em grande parte a falar sobre açorianos, e daí que acho que seja importante falarmos nestes assuntos, inclusive as crianças e os jovens da sociedade açoriana. Também concordo, e acho que concordamos todos. Só antes do Dinis encerrar, já Carlos, muito obrigado mais uma vez. E só para terminar, segundo os últimos censos, apesar de todas as dúvidas que me foram colocadas, mesmo assim, obviamente, os números tendem a decrescer. A minha pergunta é, no concreto, daqui a 1 a 2 gerações, estamos a falar em percentagens de menos de 1%, talvez 2% em relação à população geral, no caso de Ontário, talvez, até Manitoba, daqui a 1 a 2 gerações, se estivermos a fazer este colóquio, e se todos formos vivos, que Açores e que marca açoriana estaremos a falar no Canadá? Bom, isto torna-se difícil de prever o que é que vai acontecer, mas o que nós sabemos é que, e os censos são muito claros em relação a isso, os jovens cada vez menos declaram a língua materna o português. Isto é um facto. Primeiro, aliado ao facto da imigração ter diminuído drasticamente, tudo aponta de que acontecimentos desta natureza no futuro vão ter que ser bilíngues. Isso não temos a mínima dúvida em relação a isso. Aliás, a publicação do livro em português e em inglês foi uma ótima iniciativa da parte da associação. O Dinis sabe o que é que me estou a referir, ele tem sido um dos pioneiros neste sentido. Temos que nos abrir. No caso do Canadá, não é só o português e o inglês, também temos o francês, como é o caso do Quebec. Portanto, um outro
facto que eu vim a verificar nesses últimos censos é que, por exemplo, os que ainda declaram muito, em percentagens muito altas o português, são os que estão concentrados nos bairros portugueses, nos centros das grandes cidades urbanas. Quando eu comparo os que vivem nos centros das grandes cidades urbanas com os que vivem nos subúrbios, a percentagem daqueles que declaram o português como língua materna, ou seja, a primeira língua que aprendi quando criança e que ainda falo hoje, tem tendência a diminuir. Eu não sou assim muito pessimista em dizer que tudo vai acabar. Temos o caso dos Estados Unidos, o Denis está muito mais bem posicionado do que eu para falar nisso. Houve hoje nas universidades americanas há muitos e bons professores, há muitos alunos que têm interesse em tudo o que tem a ver com a cultura portuguesa. Mas no caso do Canadá é diferente dos Estados Unidos. Somos um país enorme e praticamente a província que irá sentir menos isto será possivelmente a província do Ontário e sobretudo a cidade de Toronto, que na minha opinião continuará a ser um grande polo de atração num futuro próximo. Em relação às outras províncias, eu estou um pouco pessimista pelas razões que já indiquei. Muito obrigado, José Carlos, muito obrigado, Eduardo. Deixo o Denis para rematar e, obviamente, convidar-nos a todos nós a prosseguir os próximos dias esses filamentos. Obrigado a todos. José Carlos, eu tinha uma pergunta que vem na sequência da tua resposta à pergunta do Rui. Ou seja, quando falas de Toronto ainda ser um grande polo de atração pela mega cidade que é, não é? Mas achas, por exemplo, porque isso acontece em algumas cidades americanas, ou seja, jovens que sejam já netos de imigrantes, portanto não foram os pais, uma imigração de 70 anos, quer dizer, hoje já temos muitos que não são os filhos dos imigrantes a estudarem neste momento nas universidades, já são os netos dos imigrantes a estudarem nas universidades. E porventura a língua portuguesa poderá não ter sido a primeira, apesar de terem tido algum contacto com a mesma, e digamos que eles vivem aí na tua zona, ou na tua zona nem tanto, mas portanto na tua província, British Columbia ou em outra província qualquer, mas atraem-se, digamos assim, pelas oportunidades de emprego, que muitas vezes não existem, é o mesmo aqui na Califórnia, não é? Existem oportunidades de emprego das novas tecnologias no Silicon Valley, não existe no Vale de São Joaquim, onde é uma zona mais agrícola. Portanto, às vezes por oportunidades de emprego que as pessoas possam ir ou de Winnipeg ou da província de Manitoba ou de outras províncias fora de Ontário para a grande mega cidade de Toronto, pensas que esses jovens de segundas e até terceiras gerações se vão inserir na comunidade ou estão completamente alheios? Isto continua a ser uma pergunta interessante. Estou totalmente de acordo como acontece em relação aos Estados Unidos, em que há polos, cidades muito importantes sob o ponto de vista económico. No caso do Canadá, tudo se concentra praticamente em Toronto. Os jovens universitários que conheço, uma grande parte deles vai precisamente para a grande região metropolitana de Toronto. Agora, a pergunta que se faz é que estes jovens que vieram de regiões mais pequenas do país, até mesmo de zonas rurais, serão que eles vão ser curiosos ao nível de dizer assim, mas afinal, nós ainda temos aqui uma comunidade bem viva, mas ainda temos instituições, ainda temos rádio, temos televisão, temos festivais culturais, etc. Isso não pode passar despercebido a um jovem inteligente hoje, a um jovem que vai para a universidade, que tem um grau de instrução cada vez mais alto. E, aliás, o que nós notamos, nós que lidamos com jovens a nível universitário e não só, é realmente, eles estão conscientes da importância de falar mais do que uma língua. Eles estão conscientes da importância de falar mais do que uma língua e eu tenho esperanças de que a língua não irá morrer com a terceira e quarta gerações que nós temos. Agora, o que é um facto é que eu tenho comparado os dados estatísticos desde 1991 até 2021, é que as percentagens daqueles que declaram português têm diminuído. E isto é um resultado da assimilação, ou se preferires, da integração dos nossos jovens, que é isso que nós esperamos deles. Ok? Claro que depois há o papel dos pais, há o papel dos educadores, há o papel das escolas, há o papel dos institutos, e há todo um grupo de pessoas, de membros da nossa comunidade que têm um papel a desempenhar. Eu continuo a repetir, vai-se assistir cada vez mais a esta migração para o centro de Toronto, não só de novos imigrantes que irão chegar ao Canadá, mas também de nisto, estou de acordo contigo, em relação a membros das segundas e terceiras gerações que irão exatamente para Toronto, que é o
Le Carrefour, vamos lá, o grande polo económico que continuará a atrair durante muitos anos. E isto porque o Quebec, devido às políticas que teve na década de 60, a Revolução Tranquille, e não tenho tempo para falar sobre isso, o Quebec perdeu terreno em relação a Toronto. O Quebec, em 1971, tinha mais população do que Toronto. Depois, devido à instabilidade política, houve um êxodo dos anglófonos, incluindo de imigrantes. Portanto, os nossos imigrantes não vão para Montreal, por não ser uma cidade bonita, é a cidade mais europeia, uma cidade muito bonita, uma cidade com nível de vida, é muito mais fácil começar uma vida por um casal jovem em Montreal do que em Toronto, mas por estas razões, e isto vem do futuro, também estamos aqui a falar do futuro, mas não podemos dizer a um nível a 100%, é que esta migração interna irá assistir e a migração internacional será com destino a Toronto. Muito obrigado pelo tempo a todos. Muito obrigado, professor Dr. José Carlos Teixeira. Muito obrigado, Dr. Eduardo Medeiros, Dr. Rui Faria, a todos que nos acompanham, aos alunos, àqueles que nos acompanham nas redes sociais. Filamentos Transatlântica, Stories da História Portuguesa no Canadá vai continuar, portanto, amanhã. Teremos como moderadora a professora doutora Rosa Simas e será, portanto, sobre a mulher portuguesa no Canadá, Susana Miranda e Aida Batista. E convidamos todos a estarem connosco, meio-dia na costa oeste do Canadá e Estados Unidos, 3 da tarde na costa leste, 7 da tarde, 19 horas na região autónoma dos Açores e 20 em Portugal continental e na região autónoma da Madeira. Um abraço para todos e muito obrigado pela vossa participação e um prazer ver-vos a todos, mas permitam um cumprimento especial para os Zé Carlos que já não vi há muito tempo. Um abraço e até breve. Obrigado. Um abraço, obrigado.